Bom dia, queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Essa semana foi uma semana em que não tivemos transmissões nos dias de semana e eu gostaria até de explicar novamente, né? Nós não pudemos fazer porque eu tive uma semana de estudos, uma semana em que tive mais um módulo do meu curso que eu estou fazendo, no doutorado em ministério, e por essa razão, como havia atividades, como havia tarefas e aulas durante todos os dias, não tivemos transmissões. Mas voltamos hoje, estamos juntos novamente, e agora de manhã estaremos estudando a Palavra de Deus, estaremos revendo um tema que é tão presente em nossa igreja, um tema que é muito importante e que também muitas vezes gera dúvidas. E nós vamos falar sobre esse assunto do batismo infantil, por que batizamos os nossos filhos. Antes de começarmos o estudo especificamente, eu quero repassar alguns motivos de oração que nós temos. E o primeiro motivo que eu quero colocar nós temos orado pela Priscila, uma irmã de Goiânia, enteada do nosso irmão Paulo Krellin. A Priscila passou por um acidente grave, esteve na UTI, esteve em estado muito grave no início, teve uma recuperação, mas essa semana ela voltou a ter problemas. Já faz uma semana que ela está com uma infecção grave e o estado dela está realmente muito complicado. E nós queremos, irmãos, desafiar a todos que estão unidos conosco a estarmos orando pela Priscila, a estarmos clamando para que Deus esteja derramando graça. Deus tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos e tem um propósito na vida da Priscila. E nós queremos que Deus tenha um controle também. Deus pode dar uma ordem, Deus pode simplesmente colocar a mão e curar a Priscila. Mas eu quero enfatizar para que todos nós estejamos orando. Quando você, que futuramente também acessar esse vídeo, não esqueça de orar. Estamos nesse clamor pela vida da Priscila, para que Deus intervenha com a sua graça e traga a restauração e a cura para essa jovem. Mas também nós queremos testemunhar duas bênçãos muito grandes. Essa semana nós tivemos orando também, né, estamos orando há um tempo, pelo nosso irmão Nilton Manhães, o irmãozinho da nossa igreja, uma bênção em nossa igreja aqui, e ele estava aguardando uma cirurgia há tempos, esteve até no hospital para fazer a cirurgia algumas semanas atrás, mas por falta de vaga na UTI, ele não pôde fazer a cirurgia. E aí ficou esperando. Essa semana, com a graça de Deus, ele foi chamado e tudo correu bem, passou pela cirurgia, uma cirurgia de retirada de uma ferida na cabeça, e essa cirurgia foi muito bem sucedida. Ele esteve no hospital por 3 dias, mas ontem já saiu do hospital e já está na sua casa. Isso nos alegra muito o coração. Vamos louvar a Deus por essa obra maravilhosa que Deus fez e está fazendo na vida do nosso irmão Nilton Manhães. E lembrando também de pedir para que Deus continue tocando e cuidando dele na recuperação da cirurgia. A outra bênção muito grande que nós tivemos também é com a nossa pequenina Alice Maciel, que também passou por uma cirurgia. Ela passou por essa cirurgia em Curitiba, uma cirurgia oftalmológica no seu olhinho, e tudo correu bem também. Ela fez a cirurgia na quinta, na sexta-feira ela já estava de volta para a Rolândia e já está em casa também, motivo de nossa gratidão a Deus e também da nossa intercessão. Sem esquecer, irmãos amados, os demais pedidos da igreja, os nossos irmãos idosos, enfermos, lembramos da Gilmara, lembramos do nosso irmão Isaías, lembramos de cada um dos nossos queridos, e nós queremos orar, nós queremos clamar, queremos colocar esses irmãos diante de Deus. Como eu disse, você que futuramente acessará esse vídeo, lembre de orar por essas pessoas, lembre de colocar a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos ter essa disposição de orarmos, de intercedermos, de não esquecermos os pedidos uns dos outros,
mas de estarmos clamando de maneira consagrada, de maneira dedicada e fiel, crendo que Deus tem nos ouvido e Ele está fazendo grandes coisas em nosso favor. Nós vamos então orar, vamos nesse momento colocar nossa vida diante do Senhor e vamos nos preparar para o estudo da palavra que teremos logo na sequência. Senhor Deus amado, nós queremos nesse momento louvar o Senhor por nossas vidas, louvar o Senhor por mais um dia que nós temos. Pai amado, nós temos visto o Teu grande mover, o Teu grande amor por nós a cada dia. Nós queremos Te bendizer porque estamos com saúde, todos aqueles que estão bem. Queremos Te bendizer porque podemos estar nos reunindo virtualmente para estudar a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, venha mesmo trazer alegria, paz, aquela compreensão no nosso coração, as explicações que só Tu podes nos dar. A Tua palavra é rica e eficaz, é viva e eficaz para nos transformar, para nos orientar, nos dar paz ao coração. Que essa palavra venha nos orientar nessa manhã e nos ensinar que possamos ficar seguros na Tua palavra, firmes, sabendo que estamos vivendo uma vida para a glória do Senhor. Nós queremos também, Senhor Deus, Te pedir uma bênção pela Priscila. Nós nos unimos, Pai, agora nessa oração, clamamos, Pai, que o Senhor venha fazer a Tua obra. Tu tens o Teu propósito para aquela vida, ela está passando por momentos de dificuldade, fisicamente, aos nossos olhos, algo tão difícil, mas para o Senhor basta uma ordem, basta, Pai amado, teu anjo esteja ali tocando, visitando a Priscila naquele hospital e que o Senhor traga a obra do Senhor completa, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor faça grandes coisas na vida da Priscila, na vida dessa família, nosso irmão Paulo, sua esposa Valéria, família, todos os familiares ali, que o Senhor derrame graça e fortalecimento na vida desses irmãos queridos, ó Pai, e nós confiamos no Senhor. Queremos Te bendizer pela vida do nosso irmão Newton, da nossa irmãzinha Alice, louvamos por essa graça, Tua bênção derramada sobre nossos irmãos, prova do Teu grande amor, Teu grande poder. Nós queremos Te bendizer por esses irmãos, que o Senhor continue derramando graça, também fortalecendo eles, e também abençoe cada um dos nossos queridos que estão enfermos, abençoe nosso irmão Isaías, nossa irmã Gilmara, ó Deus amado, cada vida, Pai, nós colocamos diante do Senhor, derrame Tua bênção, fortalece cada um, nossos irmãos idosos, cuida, Pai amado, cuida de nós, esse tempo que nós estamos em isolamento social. Também nós queremos pedir que o Senhor esteja cuidando, fortalecendo cada vida, sustentando e também abreviando esse tempo, Senhor Deus. Nós pedimos a Ti que com segurança, em breve, nós possamos voltar a nos reunir, possamos voltar a ter os momentos de comunhão na Tua casa, celebração, e que possamos retornar com todo o ânimo, com todo o nosso desejo de servir o Senhor. E enquanto isso, Pai amado, nos dê condição de viver uma vida para a Tua glória, que nós possamos viver dando bom testemunho, levando o Teu amor, Tua palavra para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão passando por dificuldades. E mais uma vez queremos pedir agora, Deus amado, fala conosco, traga a Tua palavra para o nosso coração, venha nos encher, venha nos fortalecer, venha nos trazer essa tranquilidade, essa paz, essa compreensão viva da Tua palavra, e que nós possamos, com essa explicação da Tua palavra, termos alegria e termos paz em nossas vidas. Nós Te louvamos assim, Te pedimos tudo, Te bendizemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar a todos os nossos queridos que estão aí participando conosco nessa transmissão. É uma bênção ter cada um dos irmãos de perto da igreja de Rolândia, nossos irmãos aqui, nossa igreja. Como eu disse, nós estamos ansiosos, para voltar a ter as nossas atividades, a escola dominical, voltarmos a ter os cultos, as reuniões da igreja, o dia a dia normal. Mas enquanto isso, nós estamos reunidos aqui. Eu quero então dizer a todos que são muito bem-vindos, todos os queridos que estão também participando de fora, de outros locais, familiares, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E como eu disse, irmãos, nosso estudo de hoje é um estudo doutrinário. Nós temos esse planejamento na igreja esse ano e nós já estávamos com alguns temas preparados para serem tratados. E mesmo nesse tempo em que vivemos dias de dificuldade, isolamento social, mas a palavra continua tendo a sua autoridade sobre nós.
E os assuntos da palavra de Deus, os assuntos doutrinários que nós temos, são todos para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa compreensão. O assunto de hoje é um assunto que, como diz Michael Horton, é tão irônico quanto trágico que, embora o batismo seja o sacramento da união com Cristo e da comunhão dos santos, a questão a respeito de quem deve receber o batismo seja uma das que causam mais divisões no cristianismo hoje. Então, quem deve ser batizado? Quem deve receber o batismo? Essa pergunta, essa questão, infelizmente, tem gerado divisões. Há grupos que assumem posições diferentes e por isso há uma separação, mas nosso propósito não é gerar polêmica, nosso propósito é trazer paz, segurança, é que nós possamos, ao entender, ao ver a base bíblica, ou a explicação que a Bíblia nos traz de maneira doutrinária, de maneira consistente, nós possamos estar tranquilos, aqueles que vivem na nossa denominação, porque eu sei que há muitos irmãos presbiterianos que também ainda questionam, mas por que? Com esse pensamento de que quem deve receber o batismo somente aquele que creu e confessou Jesus. Ou então, pessoas adultas, ou mesmo crianças, adolescentes, na idade da razão. Mas essa questão, essa afirmação, ela precisa ser explicada. Então, quando nós entendemos que a base para a nossa ação não é um desejo humano, não é uma decisão apenas de uma igreja ou de um grupo religioso, mas uma decisão que está baseada na palavra de Deus, isso nos traz segurança, alegria e é uma doutrina que nós precisamos testemunhar. Eu sei que muitas pessoas, por não entender, questionam, mas quando entendem, elas passam a louvar a Deus, porque é um privilégio que nós temos cumprir a palavra de Deus e seguir as orientações, os mandamentos que Deus deixou para nós. O batismo infantil, queridos, é uma prática nas igrejas reformadas desde o tempo da Reforma, desde o início das igrejas reformadas, mas ele remonta à prática da igreja cristã antes da Reforma. Desde a igreja primitiva, nós vamos mostrar aqui, durante esse estudo, essas informações. Então, nós sabemos que aqueles que questionam e que não aceitam a doutrina do batismo infantil ou o pedobatismo, alguns chegam a dizer que essa doutrina é uma heresia. Alguns grupos religiosos mais extremados, vamos dizer, eles acusam os que praticam o batismo infantil de estarem praticando uma heresia, um erro doutrinário totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é muito pesado, isso é muito duro, muito sério. Pois como João Calvino disse, se isso, o batismo infantil, foi invenção humana, confesso ser preciso abandoná-lo e seguir a verdadeira regra que o Senhor ordenou, pois os sacramentos estariam pendentes por um fio, caso não se fundamentassem na pura palavra de Deus. Então, com essa preocupação, nosso teólogo, reformador, João Calvino, ele, nas suas Institutos da Religião Cristã, ele estabelece argumentos, ele vai buscar na palavra, na história, os argumentos para que nós estejamos fundamentando a doutrina e a prática. Uma vez que nós temos a convicção de que ela está correta, então vamos ter paz, vamos continuar praticando como temos feito, com alegria, com tranquilidade e dando aos nossos filhos esse privilégio de um sinal externo da graça de Deus nas suas vidas, o sinal da aliança, o sinal do pacto. E é o que nós queremos mostrar nessa manhã, aliás, é que com segurança nós podemos olhar para a palavra e trazer os argumentos favoráveis em prol do batismo infantil. O primeiro argumento de Calvino, o primeiro argumento que nós queremos trazer
é que a real natureza e sentido do batismo, postos não na cerimônia exterior, mas na promessa representada. Então há uma natureza real, um sentido real do batismo, que não é tanto a questão exterior somente, mas muito mais a promessa representada. A Escritura informa, em primeiro lugar, que aqui se mostra a purificação dos pecados, a qual obtemos pelo sangue de Cristo. Então, a mortificação da carne, que consta da participação de sua morte, pela qual os fiéis são regenerados para a novidade de vida e ainda mais para a comunhão de Cristo. Então, o sentido do batismo é um sentido espiritual, ele é um sinal externo de uma bênção interna. Ele é um sinal daquilo que Deus faz. Não é o batismo que garante a salvação, nem do adulto e nem da criança. Mas o batismo, ele é um sinal externo, é uma representação da obra perfeita de Cristo na vida da sua igreja. Então, o primeiro ponto é este. O batismo é um sinal externo, de uma bênção interna. Um sinal externo de uma promessa de Deus. A sua obra para com o seu povo. E Deus, na sua palavra, desde o começo, ele olha para o povo dele não como indivíduos separados somente, mas ele olha para famílias, para a igreja, para o povo dele. Deus ama os pais e Deus ama os filhos. A segunda explicação, a segunda afirmação é que nós temos a correlação entre batismo e circuncisão. Como falamos do sinal externo, de uma bênção interna, nós precisamos lembrar que o batismo, ele tem um início, mas ele é continuidade de algo que já existia, que era o sinal de que o povo de Deus pertencia ao Senhor. Então, Calvino diz, antes que o batismo fosse instituído, o povo de Deus tinha em seu lugar a circuncisão. Circuncisão. Na instituição da circuncisão, Deus anuncia que será o Deus de Abraão e de sua semente. Promete sua bênção à descendência de Abraão, mas também ordena que Abraão viva em retidão de coração. Quero ler o texto que está lá em Gênesis, que é muito interessante, quando Deus institui a circuncisão, para que nós possamos perceber o significado espiritual desse ato. Disse mais Deus a Abraão, Gênesis 17, versículos 9 até o 14. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Irmãos, aqui nós vemos também Deus falando da circuncisão como um sinal na carne. Olha só o significado da circuncisão que Deus traz para o seu povo. Desde o começo, Deus mostra que para que houvesse salvação, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Desde o começo, há a promessa do Messias, alguém que iria morrer no lugar
dos pecadores. E Deus coloca no início o símbolo. Qual que é o sinal que prefigura a morte de Cristo? A morte de um cordeiro. Desde o tempo de Adão, Deus ordena, Deus orienta que houvesse a morte de alguém no lugar dos pecadores. Quando Deus manda o anjo fazer vestes para os patriarcas, para os primeiros homens, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, o anjo vai e fere, mata um cordeiro e faz vestes da pele do cordeiro. E depois, o sacrifício de Abel, Noé, quando ele já vai fazer sacrifícios. Então, sempre Deus ordenou que um animal fosse morto, prefigurando a morte de Cristo. E quando Deus chama o seu povo e faz uma aliança com o seu povo, com Abraão, e de todos os povos da terra ele forma um povo específico, um povo especial, um povo escolhido para ele, olha qual o sinal que Deus dá em nós. O certo seria que nós fôssemos mortos. Cada um fosse sacrificado por causa do seu pecado. Mas o ferimento na carne, que é um derramamento de sangue, mas não sendo a morte, ele é um sinal, um sacrifício menor, prefigurando o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito na cruz. Então, o sinal da circuncisão era para humilhação do povo, para que o povo de Israel estivesse lembrando que ele precisava morrer, mas Deus oferece alguém para morrer no seu lugar. E por essa razão Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, durante a velha dispensação, a antiga dispensação, eles permanecem fazendo sacrifício de animais até a morte de Cristo, até quando Cristo vem. E nesse momento, depois de Cristo, quando ele morre, quando ele faz o sacrifício perfeito, nós somos dispensados de fazermos o sacrifício. O próprio Deus muda o sinal, porque uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto, cessaram o sacrifício de animais. E uma vez também que o Cordeiro de Deus foi sacrificado, Deus muda o sinal do pertencimento do seu povo a Ele, da circuncisão para o batismo. Para que houvesse também a inclusão não só do homem, mas das mulheres e também das crianças, nós vamos ver na sequência, essa participação como uma extensão, um sinal que abrange todos os filhos de Deus. Lembramos que o porquê da circuncisão ser um sinal apenas para o homem, dentre as razões, o sistema patriarcal que era dominante, e Deus, respeitando também, Deus, na sua dispensação, da sua soberania, ele, por um tempo, ele mantém aquele sistema, mas a partir da vinda de Jesus, nós vemos a abertura, a revelação progressiva de Deus. Então o batismo se torna o sinal para todo o seu povo, homens e mulheres, e também vamos manter esse ponto, continuamos afirmando, as crianças também recebem o batismo. Moisés, desde o tempo da lei, Moisés estabelece também orientações sobre a circuncisão. Deus deixa claro que não vale somente o sinal externo, mas ele quer uma ação do coração. Como nós vimos aqui, ele fala para Abraão obedecer a sua palavra. E Moisés fala da circuncisão do coração. O coração deve ser circuncidado. O coração deve ser quebrantado, derramado diante de Deus. Não basta o sinal externo, é preciso uma obra interna na vida do ser humano. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15, esse texto também é muito importante. Nós vamos procurar ler alguns textos, irmãos, da palavra de Deus, enquanto vamos dando essas afirmações que nos dão a orientação sobre a prática do batismo infantil. Então, Deuteronômio 10, versículos 15 e 16.
O texto fala: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E Deus continua falando, mostrando, Moisés continua mostrando quem é Deus, por que o povo deve se quebrantar, se humilhar, se propor mesmo a viver para a glória de Deus, porque não bastava apenas o ritualismo externo, era necessário uma ação no coração. E Israel sofreu muitas vezes as punições de Deus porque ele ainda permanecia achando que porque tinha o sinal da bênção, Deus era obrigado a abençoá-lo, mesmo quando eles estavam agindo contra a vontade de Deus. E Deus vai tratando o seu povo, corrigindo, para que o povo fosse moldado, para que o povo fosse então, se tornasse um povo que fosse fiel ao Senhor, que tivesse uma vida espiritual, uma conversão genuína. Então temos na circuncisão uma promessa espiritual outorgada aos patriarcas, como se dá em nosso batismo, uma vez que ela significa a remissão dos pecados e a mortificação da carne. É interessante, é tremendo ver o significado tanto da circuncisão como do batismo. Então o batismo não é um rompimento com o antigo sinal, mas é uma continuidade. É uma mudança na prática, da maneira, mas no sentido de aumentar a abrangência, mas mantendo o significado original. A obra de Deus de salvar, de transformar, a mudança no nosso coração, o perdão dos pecados e a mortificação da nossa carne. A terceira afirmação que Calvino coloca é que batismo e circuncisão coincidem no que diz respeito à promessa básica, que nós acabamos de falar, do favor de Deus, da remissão dos pecados e da vida eterna. Também coincidem quanto à coisa representada, que é a regeneração, o novo nascimento. Tanto Abraão como Isaac, Jacó, Davi, todos os filhos de Deus, todo o povo de Deus no Antigo Testamento, eles foram lavados, foram salvos, não por uma obra da lei, por cumprirem a lei, mas foram salvos pela obra de Jesus. A obra de Cristo tem um poder tanto que atinja os que vieram depois, como antes. Ela retrocede, ela retroage. A obra de Jesus é eficiente, ela tem efeito tanto para o futuro como para o passado, por causa do plano de Deus. O que Hebreus fala? Hebreus 11, que aqueles homens, aqueles patriarcas, aquelas mulheres foram salvas porque elas creram na promessa. Promessa de quem? Promessa do Messias, promessa de Jesus, promessa de que viria alguém para trazer a salvação para eles. Então eles morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas eles foram alcançados pela obra salvadora de Deus. Eles eram o povo de Deus. Eles não foram salvos porque eles cumpriram os mandamentos da lei, porque eles não cumpriram. Eles não foram capazes, como nós não somos capazes de cumprir a lei para sermos salvos. Mas alguém precisou morrer no nosso lugar. Alguém cumpriu cabalmente a lei e por essa razão nós somos salvos pela obra, pelos merecimentos de Cristo. Isso é maravilhoso. Esse é o sinal, esse é o significado da circuncisão, a promessa da salvação, não no cordeiro, não no sacrifício externo, repetitivo que eles fariam, mas do cordeiro de Deus, a morte, o sacrifício de Jesus que seria feito. Então é o que está representado na circuncisão e é o que está representado também no batismo. Por isso, não existe nenhuma diferença no mistério interior, a diferença está somente na cerimônia
externo. Interessante que a circuncisão aponta para Cristo, para o sangue de Jesus. Porque há derramamento de sangue quando é feita a circuncisão no momento em que o prepúcio, a carne do prepúcio é cortada, então sangue é derramado. Mas o batismo, uma vez que ele vem depois da morte de Cristo, que já foi feita, Cristo já morreu na cruz, então o batismo tem o sinal da lavagem. Aquele sangue derramado lava o nosso coração, a nossa vida. Então a água simboliza essa purificação total e plena que o sangue de Jesus opera em nossas vidas. Irmãos, é tremendo quando vamos vendo a relevância, vemos a descrição da obra de Deus e percebemos que nós somos o povo de Deus. Nós somos a continuidade do povo de Israel. Então nós temos uma ligação com Abraão, com Isaac e Jacó. Por isso que o batismo, ele vem na sequência da circuncisão, mas ele não é uma descontinuidade, mas ele traz a continuidade e a expansão do significado da circuncisão. A quarta afirmação de Calvino é que o batismo, como outrora a circuncisão, sendo selo da aliança de Deus com o seu povo, deve ser administrado às criancinhas. Este é um ponto muito importante. O batismo, como outrora a circuncisão, sendo selo da aliança de Deus com o seu povo, deve ser administrado às criancinhas. O pacto que o Senhor uma vez firmou com Abraão, lá em Gênesis 17, 9 a 14, já lemos esse texto, vigora não menos para os cristãos hoje do que outrora para o povo judeu. Por isso, os filhos dos judeus, sendo também feitos herdeiros desse pacto, uma vez que distinguiam dos filhos dos ímpios, eram chamados semente santa, como está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 13. Pela mesma razão, ainda agora, os filhos dos cristãos são considerados santos, como está lá em Atos 2:39, 1 Coríntios 7:14. Eu quero ler apenas 1 Coríntios 7:14, quando o apóstolo Paulo, falando para os gentios, para os cristãos já de Corinto, cristãos que vieram do povo que antigamente era pagão, ele vai mostrar, ele vai falar nessa significação. Os filhos dos cristãos como santos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, rapidamente vamos ler aqui. O texto diz: por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vemos essa palavra no contexto da aliança. É um contexto de continuidade. Michael Horton, nosso também teólogo atual, ele escreve que os cristãos da nova aliança são filhos de Abraão, pertencendo à mesma aliança que foi prometida a ele. Isso de acordo com Gálatas 3,16, 1 de Pedro 1, 9 a 12, 1 de Pedro 2, 9 a 10. De uma perspectiva pactual, é impossível separar a afirmação de que os filhos dos cristãos são santos, lá de 1 Coríntios 7,14, do sinal e selo da aliança. A igreja, na sua unidade de judeus e gentios em Cristo, é entendida como cumprimento da existência de Israel. Então aqui são algumas informações muito importantes para nós, que nós precisamos ver na palavra de Deus, ver que há uma continuidade do povo de Deus, Israel e igreja. Não são dois povos separados, mas é um povo só. Vamos ver por partes. Primeiramente, 1 de Pedro 1, 9 a 12.
1 de Pedro 1, versículos 9 a 12. Olha só, irmãos, o que a palavra diz. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, essas que anjos anelam perscrutar. Olha só a palavra de Pedro, o apóstolo Pedro, dizendo que as promessas que foram feitas pelos profetas estavam se cumprindo na igreja, naquele povo que antes era povo pagão, pessoas que não conheciam. Nós somos alcançados, nós vivemos debaixo das promessas feitas a Israel, a Abraão, e as promessas estão se cumprindo em nós. Coisas que até que os anjos gostariam de experimentar, de sentir, mas os anjos não podem, porque eles já estão determinados num propósito único. Mas nós somos alcançados por essas promessas tremendas. O mesmo Pedro, mesmo apóstolo, ungido, inspirado por Deus, ele escreve na mesma carta, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro equipara a igreja a Israel. Nós somos o povo de Deus. Os irmãos podem depois conferir Êxodo 19, começo ali, de 1 até o 6, antes de chegar nos 10 mandamentos. Essas palavras aqui são ditas para os judeus. Nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas palavras foram ditas para o povo de Israel lá no deserto, no Monte Sinai. E Pedro agora traz essas palavras e aplica essas palavras para quem? Para a igreja. Povo de Deus, na nova dispensação, a dispensação do Novo Testamento, da vinda de Cristo, a nova aliança, nós continuamos recebendo as bênçãos prometidas no passado. Essa é a ligação. A igreja não é um novo povo, não houve Deus não criou, não abandonou Israel e agora a igreja começa do zero. Não, nós somos o povo que continua a grande história da salvação iniciada lá no Éden, com Abraão, depois com o povo de Israel. A igreja é a continuidade do povo de Deus na história. Nós somos o novo Israel. Olha só o que Paulo fala. Essa palavra aqui é tremenda, porque o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso para nós. Que a igreja não é um novo povo. É o povo de Deus, é um novo Israel. Olha só, primeiro, Romanos capítulo 9, 25 e 26. Romanos 9, 25 e 26. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo.
Aqui Paulo está falando que Israel, o povo de Israel, não todos, mas uma grande parte, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Tanto que eles mataram Jesus, muitos ali, os judeus, e depois negaram a ressurreição, negaram a obra salvadora e ainda continuam esperando o Messias. Mas, como eu disse, não todos, porque os primeiros discípulos eram judeus. Paulo era romano, cidadão romano, mas também judeu, criado na religião judaica. Pedro, Tiago, os apóstolos eram judeus. E houve grandes números de convertidos dos judeus no início. Desde o começo, a igreja ela teve a continuidade com o povo judaico. Mas a questão é, com o abandono, com a maioria dos judeus que não quiseram, que não aceitaram, então houve o quê? Um gradual distanciamento do povo de Israel da igreja. Mas não que o Israel passado fosse também abandonado. Não. E ainda hoje nós podemos dizer que o povo de Israel tem sido alcançado, porque há pessoas pregando a palavra para a nação de Israel. E tem igreja cristã na nação de Israel. Deus está também salvando o seu povo dentre o povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo mesmo vai dizer então que a igreja é o novo Israel. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. Olha só que palavra tremenda. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Não é nem novo Israel, é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Isso, irmãos amados, eu creio que é suficiente para dizer que nós, como Israel, como povo que continua a história de Israel, somos a igreja, a continuidade do Antigo Testamento, a continuidade da história de Deus, né, naquele tempo, no tempo de hoje. Nós estamos debaixo do mesmo pacto, da mesma aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, ela se cumpriu em Jesus, mas ela continua se cumprindo em nós. Quando Deus fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós somos frutos dessa obra de Deus, dessa promessa. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. E como tais, então, vemos nesse argumento um argumento muito robusto, muito forte, para que a igreja aplique o batismo sobre os adultos que se convertem e sobre os filhos dos crentes, as crianças que são nascidas debaixo da promessa, porque as crianças são filhos da promessa. E uma coisa importante que temos que dizer: alguns vão dizer assim, olha, mas não há nenhuma ordem no Novo Testamento para se batizarem as crianças. Vamos dizer, sim, é verdade, não há uma ordem explícita. Mas esse mesmo argumento vale no sentido contrário. Não há nenhuma ordem no Novo Testamento proibindo o batismo infantil. Em nenhum lugar, nenhum apóstolo, Jesus, em momento algum, há uma proibição dizendo assim, vocês, a igreja, da agora para frente, não vai batizar as crianças. O batismo é somente para os adultos. Não temos essa palavra. Então, o mesmo argumento que alguém vai dizer que não há a ordem positiva, também nós vamos dizer que não há a ordem negativa. Mas o argumento do silêncio não é um argumento definitivo. Vamos ver a maneira como Jesus tratou as crianças. Eu creio que é um argumento muito forte também para mostrar a validade do batismo. Lembrando, irmãos, que Jesus não batizou ninguém. Os discípulos receberam o batismo de João. Jesus não praticou o batismo de maneira extensiva, né? Mas os apóstolos, a ordem do batismo de Jesus foi depois da ressurreição, e a continuidade foi vindo, né, pela igreja,
E naturalmente a igreja assumiu a prática do batismo e desde o início o batismo infantil. Mas vamos por partes. Jesus, né, uma afirmação que nós temos de Calvino é que o ato de Cristo abençoar as criancinhas oferece pressuposto lógico e natural em favor do batismo infantil. Então, esse ato de Jesus de abençoar as crianças, de abrir espaço, de trazer para perto de si, é um sinal favorável com relação ao batismo das crianças. Então, e por isso o Senhor Jesus, no afã de dar um exemplo pelo qual o mundo entenda que ele veio mais para dilatar do que para limitar a misericórdia do Pai, ele abraça ternamente as criancinhas que lhe eram trazidas, repreendendo os discípulos que tentavam impedi-las de acesso, por meio de quem unicamente se patenteia a entrada nos céus. Estariam afastando aquelas de quem seria o reino dos céus. Eu vou ler apenas um texto, mas temos aí referências em Mateus 19, 13 a 15, Marcos 10, 13 a 16, Lucas 18, 15 a 17, onde Jesus tem a mesma expressão, a mesma ação com relação às crianças. Vamos ver então Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Olha só como Jesus trata as crianças. Ele abre espaço para elas, ele acolhe as crianças, abraça as crianças, ora pelas crianças, abençoa as crianças. Então, se é próprio levar as crianças a Cristo, por que também não sejam recebidas ao batismo, símbolo de nossa própria comunhão e associação com Cristo? Se delas é o reino dos céus, por que lhes negarmos o sinal por meio do qual é como se lhes fosse aberto o acesso à igreja, de sorte que nelas adotadas sejam arroladas por herdeiras do reino celeste? Então, por que vamos impedir as crianças de participarem no sinal, no selo da promessa da salvação? O sinal da aliança, o sinal do pacto. Se o sinal do pacto no Antigo Testamento era aplicado às crianças, por que não aplicar esse sinal nas crianças agora, na nova aliança? Quando, uma vez que as promessas foram cumpridas, o reino de Deus foi alargado, a conexão lógica é que, então, o batismo infantil seja aplicado às crianças, de uma maneira a trazer alegria para as famílias, paz. A criança já cresce com aquele sentimento de que ele pertence ao povo de Deus. Como Isaac sabia que era pertencente a Israel desde o 8º dia do seu nascimento. E assim como as crianças que eram nascidas depois da instituição da circuncisão eram circuncidados, os meninos, também nossos filhos podem ser batizados. E assim eles vão ser, de uma maneira legítima, tratados como membros da igreja e membros do povo de Deus. Meus amados, continuando também, o 6º argumento de Calvino é que o batismo infantil é não só aprovado pela Escritura, mas também praticado na igreja primitiva desde os dias apostólicos. Apesar de não haver um relato, vamos dizer assim, que diz explicitamente do batismo infantil, nós temos sinais, nós temos relatos que demonstram batismos de famílias inteiras, e isso dando evidência do batismo também infantil. Então vemos aqui no argumento de Calvino, embora o batismo infantil não seja expressamente narrado pelos evangelistas, todavia, visto que elas não são, por outro lado, excluídas, sempre se faz menção de alguma família batizada. Quem daí não concluiria que
que tais crianças foram de fato batizadas? Alguns exemplos que nós podemos dar. Família do carcereiro, Atos 16, de 30 a 33. Ali fala que uma vez que ele creu, ele, todos os seus, a sua casa, todos foram batizados. Cornélio e a sua casa. Como nós lembramos, a circuncisão era aplicada não só para os da família, mas aqueles que eram agregados também. Então, também os servos, os escravos, recebiam. E naquele momento de Cornélio, vemos que sua casa toda foi batizada. Atos 10, 47 e 48. Lídia e a sua casa, lá em Filipos também, Atos 16, 15, mostra quando Lídia se converte e ela, toda a sua casa são batizados. Também a casa de Estéfanas, lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, 16, Paulo fala que batizou tanto Estéfanas como toda a sua casa. Também, desde o início da igreja primitiva, na história da igreja, vemos que há esse relato de que as crianças eram batizadas, como é confirmado por Agostinho, que viveu no quarto século, mas antes disso, Orígenes, que viveu antes de Agostinho, já afirmava que o batismo era praticado desde os tempos apostólicos. E só para nós termos uma explicação de que houve um momento, quando que houve essa ideia de não batizar as crianças? Isso começou no século XII, com alguns seguidores de Pedro de Bruys, chamados petrobrucianos, que era uma dissidência da Igreja Católica, que eles questionavam o batismo infantil, mas isso foi um caso isolado e não foi aceito, não teve continuidade na história da Igreja naquele momento. Posteriormente, na época da Reforma, os anabatistas questionaram o batismo infantil e daí para frente vem tendo esse questionamento ao longo da história da Igreja, no meio reformado, no meio da Igreja protestante, começando com os anabatistas, e aí vieram também os batistas, que também negam o batismo infantil, e hoje as igrejas, grande parte das igrejas pentecostais também não realiza o batismo infantil, mas tendo uma sequência na história muito posterior, muito tardia, não refletindo a prática da igreja cristã desde o início da sua existência. Então isso é importante ter essa informação histórica também, para que possamos lembrar disso. A prática do batismo infantil não é uma prática nova e nem uma prática inventada recentemente pela igreja cristã, pela igreja protestante, pela nossa igreja como igreja presbiteriana, mas é uma prática que existe na igreja ao longo de toda a sua história, e nós podemos dizer que desde o tempo do Antigo Testamento é a prática da igreja em dar o sinal e o selo da nova aliança, da aliança para os seus filhos. O último argumento de Calvino, nosso último argumento também, essa manhã, espero que esteja sendo produtivo para os irmãos esse estudo da Palavra de Deus, é que há benefícios advindos do batismo infantil, não só às crianças, mas também aos próprios pais, aos próprios crentes, adultos. A igreja como todo é fortalecida pela prática do batismo infantil. Ao serem batizadas as crianças, elas são enxertadas no corpo da igreja, fazendo parte de maneira legítima como membros. O batismo, sendo sinal de Deus, é comunicado à criança como um selo impresso de que o Senhor é o seu Deus, como o é Deus de seus pais. Então, quando crescem, são por isso estimuladas ao sério zelo de cultuar a Deus, por quem foram recebidas por filhos pelo solene símbolo da adoção, antes que o pudessem reconhecer como pai pela idade. Então, o batismo infantil para a criança é uma bênção, no sentido de que ela é desde pequena participante ativa na igreja, ela se torna membro não comungante da igreja, ela já é membro
legítimo do corpo de Cristo. Com isso também os pais são fortalecidos, orientados a ensinar aos seus filhos de uma maneira mais intensa. Assim como Israel, o povo de Israel ensinava os pequeninos no caminho do Senhor, também a igreja ensina os seus filhos, os pais vão ensinando, orando, lendo a palavra com os seus pequeninos, para que eles no tempo certo, eles já assumam a sua convicção, a sua conversão e vivam com Deus por toda a sua vida. Há uma coisa muito interessante que acontece com muitas crianças, muitas pessoas que foram batizadas na infância e que crescem na igreja, é que muitos falam assim, olha, eu não lembro, não teve nenhum dia sequer na minha vida em que eu não pertencia a Jesus, em que eu não fui alcançado por Cristo, porque por toda a minha vida eu tenho andado com Jesus. É claro, irmãos, que isso não quer dizer que a criança não vai ter que ter um momento em que ela vai assumir conscientemente a sua salvação, a sua conversão, a sua entrega. Mas a questão é que a graça de Deus se manifesta de maneira tão clara em nossas vidas, que aquela criança que é batizada na infância e tem essa continuidade, ela percebe que Deus a guardou, que Deus a abençoou por toda a sua vida. Não é necessário que o ser humano tenha que ter um tempo de rebeldia, um tempo em que ela vai entrar no mundo de uma maneira terrível e cair em pecados horríveis, para que depois ela se converta. E aí ela fala, puxa, Deus fez a obra na minha vida. Isso é maravilhoso, quando Deus restaura o pecador do lamaçal do pecado. Mas é tremendo também quando Deus restaura o pecador sem que ele tenha que cair nas profundidades do pecado, da maldade. Então, quando uma criança cresce na casa de Deus, como uma criança cresce no seu lar e ela recebe o sinal da graça, o batismo, e ela tem essa continuidade, aprendendo a palavra de Deus desde a mais tenra idade, e ela, no momento certo, ela se entrega, se converte, e ela não tem aquele momento de ter situações horríveis no mundo, isso é também um testemunho magnífico da obra de Deus, do amor de Deus para aquela vida. E nós, quando praticamos o batismo, estamos dando essa oportunidade para os nossos filhos, deles terem essa certeza de que desde o ventre materno, desde antes de serem gerados, eles são filhos da promessa e são escolhidos de Deus, são filhos de Deus e são abençoados e guardados por Deus. Então, isso nos dá um sentido de que fomos tão amados por Deus, tão abençoados por Deus, que não tivemos que cair em pecados horríveis. Não que não tenhamos pecado, todos pecaram, todos pecam, mas a bênção é que os filhos dos crentes têm esse privilégio de crescerem num ambiente protegido, um ambiente de ensino da palavra de Deus, um ambiente de proteção, de oração, de graça, de bênção, e que eles podem dizer, olha, eu fui tão amado por Deus, que eu não tive que me expor ao pecado, eu não tive que cair em terríveis situações, mas Deus me amou e me guardou durante a minha vida. Isso é maravilhoso, irmãos, é um sinal, né? É bênção. Os pais crentes recebem o conforto de saber que os filhos são recebidos na igreja e são selados com o sinal visível da graça de Deus. Mas além disso, também os pais assumem o compromisso de zelarem fielmente pelos seus filhos, é o que nós já falamos aqui. Isso é uma bênção para os pais, porque é maravilhoso quando nós cumprimos esse papel de ensinar os filhos, mesmo sabendo que nós somos humanos, não somos perfeitos, não conseguimos cumprir plenamente, mas Deus nos honra, Deus nos abençoa, porque nós podemos dar para os filhos o tesouro da palavra de Deus. Irmãos amados, isso é tremendo. Eu quero terminar dando um testemunho pessoal, que eu pude receber essa bênção na minha vida. Fui batizado na infância, com poucos dias de vida, poucos meses de vida, eu fui batizado,
cresci na igreja, cresci aprendendo a palavra de Deus e para a glória de Deus e pela graça de Deus, eu pude me decidir por Cristo, tomar uma decisão consciente aos 11 anos de idade, fazendo a minha profissão de fé e a partir de então, sendo um crente, um membro, professo, um membro comungante na igreja e caminhando no caminho do Senhor, andando no caminho do Senhor. E Deus me chamou para o ministério e eu pude ver a mão de Deus me livrando de perigos do mundo, situações desagradáveis que o mundo oferece, e assim pude e posso estar com Deus. Não por mim, mas pela graça de Deus. Mas louvo a Deus pelos meus pais, pela minha mãe especificamente, que na época era cristã, meu pai não era ainda convertido, mas ele já apoiava, né, minha mãe nessa decisão, e nós todos em casa, eu com meus irmãos todos, fomos batizados e temos esse testemunho, a bênção que o batismo infantil é em nossas vidas. Eu espero que com essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, nós possamos ser renovados espiritualmente, vemos nisso tudo a obra de Deus. Então, nosso argumento final é este, de que, de fato, o batismo infantil é ordenado por Deus, autorizado por Deus, abençoado por Deus e um instrumento de bênção na vida da nossa igreja, dos nossos filhos, e que nós possamos estar nos alegrando em viver essa realidade, em ter esse sacramento ministrado, não somente para os adultos, mas também para as crianças, como um sinal da bênção de Deus, da obra de Deus, e que possamos assim também crescer na fé, que possamos buscar na palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, para que possamos falar da palavra de Deus, para que possamos proclamar a palavra de Deus. E para você que está nos ouvindo, vendo esse estudo hoje, que Deus te abençoe onde você estiver. Eu volto a dizer para todos, mandar um abraço a cada um dos meus queridos, que Deus venha fortalecer a sua fé, que Deus venha renovar nosso conhecimento na palavra e nossa convicção na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe muito nessa manhã e cada dia mais. Nós vamos agora orar, encerrando esse estudo. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós pudemos hoje estudar sobre o batismo infantil, sobre o porquê batizamos nossos filhos. E nós podemos dizer que batizamos nossos filhos porque a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos autoriza, porque nós vemos que é a Tua vontade revelada desde o pacto com Abraão, o pacto com o Teu povo de Israel e com a Tua igreja. Pai amado, nós podemos então, com alegria, continuar fazendo a Tua obra, continuar realizando a Tua vontade e trazendo para os nossos filhos o sinal da aliança, o sinal da Tua proteção, da Tua bênção, da Tua promessa, e de que a obra de Cristo é realidade, tanto para nós adultos, como para os nossos filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos viver a Tua palavra, viver a Tua obra, viver debaixo da Tua graça. Que o Senhor continue nos abençoando cada dia mais, nos fortalecendo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar que teremos à noite a transmissão da pregação da Palavra de Deus. Então aguardo a todos às 7 da noite. Um bom dia a todos. Deus os abençoe. Amém.